canal. Sejam bem-vindos a mais um programa do canal Dagoberto no Ar. Sempre no YouTube, nas quintas-feiras, às 19 horas. Se você não puder assistir na quinta, fica ali gravado. Você pode assistir com sua família, amigos, a qualquer momento. É só digitar canal Dagoberto no Ar e vai estar lá todos os nossos entrevistados, com os vídeos e com temas diversificados. A você que está inscrito no canal, o nosso agradecimento. E você que ainda não se inscreveu, é fácil. Basta clicar em inscrever-se, ir no sininho, na opção todas e, claro, deixar o seu like, que é muito importante para nós. Agora temos uma novidade no canal. Os nossos anunciantes, além de divulgarem sua publicidade no decorrer de nossa entrevista, também tem os links abaixo, onde você poderá clicar no link do anunciante e adquirir ali seu serviço, seu produto, conversar, tirar dúvidas. É uma inovação do canal Dagoberto no Ar. Desde já, agradeço ao nosso amigo Reinaldo, ele que faz parte da produção do canal. Obrigado também, não poderia deixar de agradecer aos nossos anunciantes, que graças a eles estamos com o canal Dagoberto no Ar crescendo a cada dia mais, com marcas de qualidade, produtos de qualidade, serviços de qualidade. O nosso entrevistado de hoje, eu me sinto muito à vontade e muito orgulhoso também de ser recebido em sua casa. É uma pessoa que eu tenho uma admiração, não só pelo ser humano que ele é, mas também pelo profissional. Ele é advogado, tem uma vasta experiência que poucos têm e sua biografia é marcada por momentos marcantes. Eu quero dar as boas-vindas ao canal ao Dr. Morival Aparecido dos Reis. Seja bem-vindo, Dr. Morival. Muito obrigado, Dagoberto. É um prazer aqui estar presente aqui com o Dagoberto, mas não sou tudo isso que ele disse, não. Sou apenas um grão de areia na praia jurídica. Ele, como sempre, é muito simples, mas o Dr. Morival, ele tem uma bonita história para nos contar. Eu até peço a atenção de quem faz aí direito. Eu comecei a faculdade, viu, Dr. Morival, do curso de direito. Tive que interromper pelo trabalho, né, que a gente exerce, mas pretendo terminar que eu sou um grande fã do direito. Ótimo. Um grande fã. Dr. Morival, iniciando a nossa entrevista, são quantos anos como advogado? Eu sou formado desde 1967. Sou formado na PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que na época era chamada Faculdade Modelo do Brasil. Tive a honra de construir o teatro da Universidade Católica, o TUCA, e em 64 ser estudante. Então, o senhor formou pela PUC? Pela PUC. De São Paulo? São Paulo. E eu tive o prazer de estudar na PUC de Poços de Caldas, excelentes professores, né? Excelentes professores. Tanto é verdade que os meus professores da época são os autores dos livros de hoje. Exemplo, Washington de Barros Monteiro era professor de Direito Civil. José Frederico Marques, Processo Penal. São autores dos livros consultados hoje. O curso era só diurno. Ah, só existia o curso diurno? Só diurno. Entrava às 8 e saía às 13.
Que coisa, então é diferenciado dos dias de hoje. É assim, porque principalmente na Católica, em São Paulo tinha um brocardo de que a Faculdade de São Francisco formava advogados e a Universidade Católica formava juízes. E era verdade, porque no primeiro ano de Direito, nós já fomos avisados que a maioria dos alunos que passavam no concurso de juiz saíam da Católica. Por isso o curso era diurno e bem apertado. Ele o senhor acha que antes ele era mais apertado e menos flexível do que hoje? Por aí, porque o ditado era esse. A São Francisco, que era uma faculdade pública, era quase impossível de entrar devido à concorrência, mas fácil de sair. A Católica era fácil de entrar, mas quase impossível de sair, porque o curso era muito puxado. Tanto é verdade que um dia o Washington chegou a falar em classe: quando vocês prestarem concurso para juiz, vocês já vão sair daqui aprovado ou não vão prestar, porque nós vamos avisar vocês antes. Depois de 5 anos nós sabemos quem são. Que coisa, tá vendo? Como as coisas mudam. Nós estamos falando com uma pessoa que formou em 1967. Estamos no ano de 2021. Então, como eu falei, essa entrevista, Dr. Morival, ela é muito importante, porque a gente ainda não teve no canal, eu entrevistei pessoas na educação, políticos, mas o senhor está sendo o primeiro no direito. Então, eu acho que o direito, ele abrange muito, a área do direito, ela é muito grande, ela é muito vasta. Exatamente. Concorda comigo? Perfeitamente. Então é importante que prestem atenção nessa entrevista. Em qual área foi sua maior atuação? Eu acho que, para responder essa pergunta, eu preciso responder por mim mesmo. Eu sempre atuei na área comercial. Eu fui advogado do Banco do Estado de São Paulo durante 19 anos. Só fazia cobranças na área comercial. Eu continuei depois como freelance, fazendo cobranças. Então, eu acho que a área mais importante para mim são todas as áreas do direito. Porque o advogado tem que saber atuar em qualquer área. Ele tem que ter um conhecimento geral jurídico. Até no direito privado. Há pouco tempo eu fiz um discurso para formandos, a convite do presidente da OAB de Minas, Dr. Raimundo Cândido Júnior, e eu estava sem preparar e me veio na cabeça aquilo de explicar para os advogados novos que o direito não alterou o conceito de origem que veio do direito romano. Ou seja, o conceito do direito privado nosso fala quase tudo. Viver honestamente, não lesar o próximo e dar a cada um o que é seu. Esse conceito tanto serve para a magistratura como serve para o advogado que tem um código de ética. Ótimo, maravilha. Vamos chamar os nossos anunciantes. Fique com a gente, voltamos logo logo.
advogado há 54 anos já, né? Graças a Deus, Graças a Deus. está aí ainda firme, forte, atuando. Dr. Morival, o direito oferece muitos caminhos. Perfeito. Alguns estudam já com a ideia que vão se formar, se tornar bacharel para prestar concursos públicos. Outros não, já vão com a cabeça para a faculdade, que quer se formar, tornar-se bacharel, estudar, tirar sua OAB da Ordem dos Advogados do Brasil e atuarem como advogados. Na sua opinião, com toda a sua experiência, um advogado que se forma, tira o OAB, ele deve abrir um escritório próprio logo de início? Eu vou começar de um princípio. O direito, no nosso Estado de Direito, é como se fosse um leque, com as várias partes para a magistratura, para o Ministério Público, para as carreiras públicas, para a polícia, para as polícias e para a advocacia. Todas essas profissões exigem a formatura de bacharel em Direito. Agora, o advogado deve, desde o princípio, obedecer à vontade própria. Tem advogados que nasceram por direito civil, são os estudiosos. Tem advogados que gostam de falar em público, são os criminalistas. Que fazem um júri. Que fazem um júri, o Tribunal de Sentimentos. Tem menos direito e mais sentimento. Tem o poder do convencimento. Tem o poder do convencimento. Esse precisa ter um discernimento melhor em oratória. E tem advogados comerciais que não aparecem. Esses são os guerreiros que ficam dentro da trincheira. Ganham, mas não aparecem. E essa área que o senhor falou, essa área comercial, nos conte mais como é atuar nessa área comercial. A advocacia comercial, ela é semi-histórica, porque ela faz parte da história do Brasil também. A maioria dos nossos institutos de crédito são originários de convênios. Hoje nós falamos globalização, mas ontem era chamado de convênios de aceitação. Por exemplo, o cheque é um título de crédito, a nota promissória. Tudo é considerado um título de crédito. O título de crédito é originário, a formalidade, a feitura, é originário de um convênio do Brasil com outros países. É verdade, depois recebe a legislação brasileira. Mas o Tratado de Genebra, por exemplo, estabelece junto um convênio e todos os países obedecem. Cada um depois faz a sua lei própria, mas obedecendo os princípios. Então pode criar as leis próprias, mas sempre observando esses princípios. É obrigado a criar a lei própria, mas a origem é aquele que chamava de convênios, como o Convênio de Genebra, e hoje chama de globalização. Que sempre se fala, o país se está globalizando cada vez mais, o mundo se globalizou. O crédito nos Estados Unidos, na China, na Rússia, é sempre o crédito. Existe um credor e um devedor. A forma que obedece à fisionomia de cada país. E para aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, está tendo aí, por parte do governo federal,
uma legislação, uma tentativa, né? A gente não sabe se vai passar pelo Congresso, mas a gente assiste pelas mídias, uma tentativa justamente dessas precatórias que surgem para o governo federal quitar, que me corrija se eu estou errado. Vou dar um exemplo. Uma pessoa ganhou em última instância vamos pôr um título, que seria uma dívida, que o governo, que é responsável pelo INSS também, né, tem que pagar a ele. Essa dívida, sendo já ganho em última instância pela pessoa que entrou com o processo, tudo há anos, ela pode ser parcelada ou o governo tem que pagar imediato a sentença de última instância? Nos fale um pouco mais sobre isso. Eu tenho essa curiosidade. Bom, eu acredito que o precatório, é chamado o débito do governo, ele também não foge às influências da globalização. O mundo todo está em evolução. O Brasil está em evolução. O mundo todo sofreu agora a invasão da Covid-19. O mundo todo sofre as nuances Da atividade da econômica, atividade né? econômica. O que acontece? Vamos comparar o governo com o cidadão. Porque a pátria, como diz o Rui Barbosa, a pátria não é ninguém, são todos. São todos. O governo, como cidadão, está sendo influenciado pela crise econômica mundial. Então, se compararmos o governo com o cidadão, nós vamos entender direitinho. Eu devo, mas não tenho dinheiro na hora. Se quiser receber, eu pago em 3 vezes. O que o credor pode fazer? Ou aceitar ou não receber. Seria um acordo. Seria um acordo, seria umas circunstâncias quase que obrigatórias pela atual conjuntura. Do país, do mundo, né? Do país e do mundo, eu disse, por isso que está sob a influência da globalização. Da globalização. O governo, ele tem vontade de pagar a dívida à vista. É o caso até dos honorários dos advogados. Mas ele diz, eu só posso pagar parcelado. Ou aceitamos ou não recebemos. Tanto é que foi aprovado, né, na legislação há pouco tempo, o teto de gastos. Exatamente. Para não ultrapassar, né? Eu acho que a legislação nossa, ela melhora a cada tempo, sim. A lei de responsabilidade fiscal criada no governo Fernando Henrique Cardoso, que deu aos gestores uma maior responsabilidade fiscal na realidade, né? Porque antes eu acho que os gestores não eram tão preocupados, que não tinha uma punição tão severa de, por exemplo, pedaladas fiscais, deixar dívidas para o outro gestor. Então eu acho que a lei de responsabilidade fiscal foi um grande marco. E agora vem essa tentativa aí de mudança na legislação de precatórios. O senhor acha isso positivo também? Roberto, vamos partir do princípio vigente no Brasil de que nada há se não for objeto de lei. Sim. Ninguém é obrigado a fazer ou não fazer, senão em virtude de lei. O governo, pela lei atual, ele é obrigado a pagar à vista o precatório. Mas como eu expliquei, pelas circunstâncias financeiras do país, ele precisa dividir esse pagamento. Evidentemente que precisa de uma lei também para formalizar esse parcelamento. Até para ele ter segurança jurídica. Até para ter segurança jurídica e nós também, o cidadão também. Porque nada é obrigado a ser feito ou não ser feito, senão em virtude de lei. Então existe uma lei que manda pagar. Tem que ter uma lei que manda dividir.
E eu vejo, foi muito bom o senhor falar, governo cidadão. Se o governo não tem dinheiro nos cofres públicos para pagar todos os precatórios, não tem outra opção a não ser dividir. Eu não vejo outro caminho. Foi o que eu disse. Né? Uma coisa é a parte legal, outra coisa é a parte real. A parte legal... é que ele tem que pagar à vista. A parte legal é hoje. Essa que nós estamos lutando aí para respeitar a Constituição, todo mundo sabe disso. Agora, a parte de fato é essa que nós estamos enxergando, que existe uma crise humanitária. Muito bem, eu acho que deu para entender, a gente abrangiu bastante o assunto, porque também tem várias pessoas nessa situação, né? São muitas sentenças que saem diariamente, que vai para o governo federal, concorda, doutor Manival? Tanto é verdade que o direito criou até agora o Tribunal de Conciliação, o juiz de conciliação. O que é o juiz de conciliação? Que é o juiz de conciliação? É um juiz que dá legalidade àqueles que não podem pagar à vista. Esse é o principal objetivo. É fazer acordo, conciliar. Concilia mesmo depois de uma sentença dada. Mesmo depois de uma sentença dada. Evidentemente que deverá ser comunicado o autor da sentença. Que é o magistrado que deu a sentença em última instância. O Tribunal de Conciliação faz um acordo e leva esse acordo ao conhecimento do juiz. Certo. Muito, muito bom. Vamos chamar mais os nossos anunciantes. Lembrando que os anunciantes, cada um tem seu link abaixo do vídeo, basta você clicar e entrar em contato direto. Mas também você pode anotar o telefone nas vinhetas que passam durante a entrevista. Voltamos em breve. Estamos aqui num bate-papo muito interessante sobre direito com o Dr. Morival. Dr. Morival, vamos agora para a administração pública. Sei que o senhor atuou também na administração pública, que é uma área complexa, porque o advogado que atua na administração pública, ele tem que ser um bom advogado, mas ele também tem que ser um articulador, na minha opinião. Perfeito. Então eu queria que o senhor falasse dessa sua atuação na administração pública. Eu, quando fui chamado a fazer uma assessoria do prefeito, nos anos de 82 até 88, quando foi promulgada a Constituição,
eu vim imbuído desse conceito de direito que eu já tinha. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Isso se aplica também à administração pública. O gestor público, ele não pode inventar, ele tem que procurar o bem comum, mas dentro de uma norma jurídica que já existe. Tanto isso é verdade que quando ele sai da norma, é comum, lamentavelmente, um prefeito ser processado por desvio de verba. Para o homem comum, o desvio de verba dava a impressão que ele desviou verba para o bolso. Não é. É aplicação de verba de uma determinada área na outra área. E quantas vezes isso é necessário? Quantas vezes uma área de saúde, uma área de alimentação precisa de uma verba e está sobrando verba da outra? Esse aí é onde que o direito se choca com a realidade. Entendi. Muito importante o senhor frisar isso. Mas ele é obrigado a dirigir o caiaque de forma que ele não caia de cima na água. Por quê? Porque ele é obrigado a obedecer à lei e, ao mesmo tempo, procurar o bem comum. Da coletividade. Tanto isso é verdade que toda a vida eu achei aquilo que os gregos achavam, que o homem público é um semideus, metade humana, metade divina. Eu quero salientar aqui, Dr. Morival atuou, né, Dr. Morival, na gestão do ex-prefeito Otônio Carvalho de Resende, né? Um grande prefeito, foi várias vezes vereador, tinha uma dedicação enorme com a população, foi um exemplo. Eu tive a oportunidade, viu, Morival, de entregar a ele o diploma da Ordem do Mérito Legislativo da Câmara Municipal de Conceição, quando eu fiz a independência administrativa como presidente da Câmara Municipal de Conceição no ano de 2006. O tio Otônio, que eu tenho o prazer de ser meu tio, tenho muito orgulho disso, até eu falo que o meu sangue político, grande parte é do tio Otônio, e eu me orgulho muito disso, sabe? Eu me orgulho muito dos outros comentarem, eu me orgulho de estar aqui como pessoa que participou da administração dele e relembrar o nome dele como um exemplo para os gestores, que é possível fazer pela coletividade, que é possível realizar pela coletividade, mas também que é possível obedecer às leis. Um gestor público, não sei se o senhor compartilha comigo desse pensamento, eu estou com 20 anos de carreira pública, comecei aos 16. E quando, o senhor vai lembrar desse fato, eu ganhei para vereador, o senhor me deu de presente um livro. Viu, gente? Que todos, especialmente que estão na vida pública, devem ler. Contrato Social, de Maquiavel. Que foi um grande presente. Tenho esse livro e guardo com o maior carinho até hoje. Que nos dá uma visão extraordinária. Extraordinária. Eu falo que deve ser a Bíblia de cabeceira do homem público. Concorda comigo? Não só concordo, como vou completar até o seu raciocínio. O Montesquieu explicou aquilo que está em vigor até hoje, 2021, que o mandato do eleito nada mais é do que uma procuração do eleitor. Se os homens públicos não perdessem esse conceito na cabeça, e o eleitor também não perdesse esse direito que ele deu,
acho que as coisas seriam melhor, né? Porque o Montesquieu, ele deixou bem claro, o senhor vai fazer aquilo que eu estou passando essa procuração. Sim. É isso? Sim mesmo, é isso mesmo. A conclusão é essa. Porque quando o eleitor vota, né, por isso o voto secreto, ele está ali escolhendo a pessoa para representá-lo. É como contratar um advogado. Não tem a procuração, não tem que juntar nos autos do processo a procuração, não é um dos principais documentos? Com as palavras formais, pelo presente instrumento de procuração, nomeio fulano de tal, meu representante, né? Segundo Maquiavel, o contrato social é a mesma coisa. Então eu tenho certeza, muitas pessoas que estão vendo essa entrevista voltada à vida pública ao direito já leram, e os que não leram, né, doutor Morival? Sugiro que leia. É simples esse conceito, viu? Né? Mas é muito importante, não é? Muito importante. Muito importante. E eu vou falar para o senhor, me abriu muita visão, viu? Abre. Me abriu muita visão. Fiz vários cursos. Que a gente tem que sempre, eu falo, hoje no mundo globalizado, a gente tem que estar atualizado. Perfeito. A legislação muda diariamente. São medidas provisórias que se transformam em leis. São coisas que antigamente não tinham, né? Exato. Claro, a nossa marco é a Constituição de 1988, é a nossa Carta Magna, né? Está no alto, como diziam os meus professores da PUC, está no alto da pirâmide. Concorda, doutor Morival? Concordo. Né? A partir da Constituição Federal vem tudo, mas a observância da legislação que é aprovada diariamente é muito importante, porque às vezes o cidadão ele tem um direito que não é conhecido por ele próprio. A própria Constituição traz o princípio de que ninguém é obrigado a fazer senão por lei, né? Gente, é um bate-papo e por isso que esse bate-papo é legal. A gente não ensaia, a gente troca ideias. E essa troca de pensamentos e ideias é especialmente para você que está assistindo. Doutor Morival, além de ter toda essa biografia que o senhor tem, essa experiência, eu tenho certeza que o senhor tem um grande orgulho de ter 2 filhos que seguiram o caminho do pai, por ser faculdade de Direito. Um é bacharel, que é o Gustavo, e o outro que é o doutor Marcos Vinícius, advogado. Como foi isso em sua vida? Eu quero crer que com o auxílio da minha esposa, que é professora, eu consegui ensinar meus filhos a pescar e não dar o peixe para eles. Os 2, por iniciativa própria, quiseram fazer direito. Eu nunca sugeri nada. Eu deixei que eles decidissem. Talvez, foi um caminhar natural? Natural. Talvez quem ganhou com isso foi eu, porque eu sinto que eu servi de exemplo. Certo? O caso Entendi. do Marcos Vinícius, por exemplo, né? O Gustavo é formado, mas não exerce a profissão. Não fez a inscrição na ordem. O Marcos Vinícius era bancário do Banco do Brasil. Trabalhava no Banco do Brasil? Banco do Brasil. Resolveu fazer direito. Formou na FEOB de São João da Boa Vista, que é católica também. Essa é a galinha católica, da Universidade Católica. Acabou de formar,
chegou para mim, falou no meu escritório e falou: pai, continua no banco ou vem trabalhar com o senhor? Eu disse: eu vou te contar a minha vida e você tira a sua conclusão. E contei a minha vida para ele, que toda a vida eu decidi sozinho a minha carreira. Terminado, ele resolveu, falou: então eu vou trabalhar com o senhor. Falei: ótimo. Ele já tinha tirado o OAB, ele só tinha formado Não em tinha, bacharel? só tinha formado em bacharel. Aí tirou a OAB, eu pedi ao meu irmão, que tinha um escritório de empresarial em Americana, Que é advogado também. que é advogado, que desse umas aulas para ele, porque acredito que santo de casa não faz muito milagre. O meu irmão, bom advogado de empresarial, levou para lá, ficou 3 meses lá. Meu irmão queria que ele ficasse, continuasse. Ele falou: não, eu vou trabalhar com meu pai. Voltou. Meu irmão deu de presente para ele uma firma das bastantes que tinha lá. Falou: fica com essa firma, toma conta você. E ele trouxe essa firma para cá, se dedicou a essa firma, que mais tarde veio ser uma das clientes do escritório. Vamos aprofundar e, se Deus quiser, eu tenho certeza, ele é uma pessoa super simples, cresceu muito no direito, né? Eu acho que você tem um grande orgulho dele também, tenho certeza. E na oportunidade que a gente tiver, porque hoje Dr. Marcos Vinícius, eu acompanho nas redes sociais, ele viaja muito, ele é muito ocupado, mas sempre que tiver a oportunidade dele estar conosco, eu vou convidá-lo com certeza, viu, Dr. Morival? Será um prazer. A estar no canal com os nossos seguidores aí. E eu estou aqui com o livro, é o primeiro livro dele? Esse é o primeiro volume. Primeiro volume, Manual Jurídico da CPR, Teoria e Prática da Cédula de Produto Rural. Marcos Reis, da editora Fórum. Hoje, Dr. Marcos Vinícius, né? Só antes do senhor complementar, ele é autor de 3 volumes, né? De 3 livros, é. De 3 livros. Sobre o mesmo agronegócio. De 3 livros. Faz palestra para os 4 cantos do mundo aí. E leva conhecimento, gente, que é muito importante. Eu falo que a faculdade, o diploma é muito importante, mas a faculdade da vida, o conhecimento, a experiência somada, eu acho que ela é muito mais importante. Perfeitamente. Essa é a conclusão que eu tiro. E eu queria que o senhor falasse mais sobre essa empresa, sobre o começo do Marcos Vinícius e como que ele chegou a esse sucesso que ele chegou hoje, que eu acompanho as redes sociais com muito gosto, com muito carinho, com muito prazer, porque ele realmente é um ícone do direito. Eu tenho até prazer de falar sobre o Marcos Vinícius pelo seguinte, porque ele é um advogado novo que sabe obedecer os ensinamentos que adquire. Quando saiu o Código Civil em 2002, O novo Código Civil? o novo Código Civil, que graças a Deus não alterou quase nada do Código de 1916, o que não aconteceu com a Constituição, que fez um monte de alteração errada. Mas eu fiz o curso na Faculdade Otávio Bastos,
São João da Boa Vista. Até muita gente achou estranho eu já velho fazer um curso. Já advogado há vários anos? Advogado há vários anos. Mas o Código Civil, ele regula o direito privado todo. Todo o direito privado está no Código Civil. O agir, o modo de agir, a norma jurídica, está todo o direito civil. Eu terminei o curso e veio um problema de uma firma de escritório, que eu não vou falar o nome, que lá em Goiás, os sindicatos e as federações estavam incentivando os produtores a não entregar o produto de uma venda futura, porque o novo Código Civil tinha deixado o Estado interferir no contrato. Certo. Porque o contrato só faz lei entre as partes, mas o novo Código Civil deixou uma brecha para que o Estado, em determinadas circunstâncias, interfira no contrato quando uma parte é muito forte e a outra é fraca. Essa firma estava com mais ou menos uns 20 ou 30 processos parados, porque os juízes estavam parando, baseado nesses argumentos dos sindicatos. Foi quando o Marcos Vinícius me disse: pai, a firma está pedindo um parecer. Eu falei: vamos fazer o parecer junto. Você vai estudar e eu vou te dar orientação. Esse pessoal está enganado pelo seguinte, porque essa interferência do Estado só se dá quando o contrato é um contrato chamado contrato de adesão. E no caso da venda futura, é um contrato de venda e compra normal. Um vendeu porque quis, o outro comprou porque quis. Se não houver coação na venda, na venda e compra, o contrato tem que valer. As partes estão igualitárias. Estão igualitárias. E o Estado não pode interferir. Ele só pode interferir num contrato de adesão, onde uma parte é conhecida, a outra não. Por exemplo, a loteria é um contrato de adesão. O bilhete de loteria é um contrato de adesão. Fizemos esse parecer, evidentemente, praticamente ganhamos todas as causas lá de EDEA, em Goiás. Ganharam os processos? Ganhamos processos, todos. Não lembro, o Código Civil ganhou, né? Porque o juiz estava errado e os sindicatos com má intenção, né? E essa firma fez o seguinte: dali uns 15 dias mandou um contrato do maior civilista brasileiro, chamado Silvio Rodrigues. Mandou um parecer do Silvio Rodrigues para nós, de 50 folhas mais ou menos. O nosso parecer tinha umas 5 folhas. Do Silvio Rodrigues tinha umas 50 folhas. Deve ter cobrado uns 50 milhões. E nós não cobramos nada. A conclusão foi a mesma. Só se aplica o contrato de adesão e não se aplica em contrato de compra e venda. Foi quando surgiu, então, duas notícias muito boas para o escritório. Uma, a empresa ficou tão satisfeita que entregou para o escritório a assistência das compra e venda de soja de todo o estado de Goiás e norte de Mato Grosso. Foi quando o Marco Vinícius se alertou da beleza do direito comercial e da importância. Se despertou daquilo lá. Aí eu aproveitei a oportunidade e disse para ele, falei: Marcos, eu estou acostumado a lidar com título de crédito, porque eu trabalhei 19 anos em banco. Existe um título de crédito que é mais garantido que o outro. Por exemplo, uma escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária, que é usada pelos bancos. O banco não perde de jeito nenhum, porque a terra está protegendo, mas ela é muito difícil de fazer. Tem que fazer uma escritura, e fazer uma escritura não é fácil, não. Passar pelo cartório, burocracia. Burocracia. E o banco, e o direito comercial, ele exige rapidez.
o agronegócio exige rapidez. Falei, Marcos, dá para sair o reconhecimento de um título novo que vai ter a mesma simplicidade de uma promissória, o valor de um cheque e a força de uma escritura pública, mas que ele é fácil de manusear. É só assinar e um passar para o outro. Chamado CPR, Cédula de Produto Rural. Então, Marcos, você que está começando... Que é o livro. Você que está começando a sua carreira agora, pega, faz um estudo sobre isso, jurisprudência, doutrina, procura autores que... Se aprofundar, né? Procura autores, e ele foi obediente. Inclusive me disse, pai, não tem autores sobre CPR. Eu falei, ótimo, então. Então você pode ser um autor. Estude. Graças a Deus... O senhor deu o caminho das pedras. A minha opinião estava certa, porque hoje, em 2021, o título mais usado, porque é simples, fácil de manusear, rápido, é a cédula de produto rural. Ela vale como uma escritura, vale como uma promissória, é emitida com apenas uma assinatura e um registro no registro de imóvel, e o Marcos Vinícius já escreveu 3 livros sobre CPR. Inclusive, doutor Morival, esses livros são usados até de consulta, né? Para juristas. Não só didaticamente para alunos que estudam, os vários institutos do direito agrário, como para juízes que têm agradecido o Marcos, que tem servido de fundamento para ele. Nas sentenças? Nas sentenças, porque é uma obra que está iniciando agora, né? Não tem muitos autores, né? Agora, sobre agronegócio e CPR, é uma das obras didáticas mais aceitáveis do Brasil. Olha para você ver, mas tudo partiu de um parecer, que igual o senhor falou, de 5 páginas para um de 50, que chegou à mesma conclusão. É o trabalho, né? O trabalho... É a consequência do trabalho. Trabalho, honestidade, né? E de um aluno obedecer também o pai, né? Hoje eu vou procurar conceito com ele. Tem muito conceito que tem no livro que eu não sei. Ele aprofundou tanto, vendas futuras, Ele se aprofundou tanto no conhecimento. Instituto do Agronegócio, quem quiser saber coisas sobre o agronegócio tem que ler essa obra aí que vai saber tudo. Olha para você ver, é um grande exemplo. Isso a gente tem que pôr como exemplo. Você falou uma frase muito popular que você deu aos seus filhos. Você não deu peixe, você ensinou eles a pescarem. Exato. Então isso se resume à vida do ser humano. Não deu peixe, ensina a pescar. Porque eu acho que cada um valoriza a si próprio e só vai valorizar o que tem se ele construir o que tem. Se ele ganhar, eu acho que não vai ter, não tenho certeza, o mesmo valor. O senhor compartilha dessa ideia? Perfeitamente. Perfeitamente. Então eu carrego muito isso. Aqueles que são católicos podem ver o Evangelho de hoje, dia 11 de agosto, setembro de 2021, o Evangelho de hoje, diz exatamente esse conceito. Que uma árvore boa dá frutos bons, uma árvore ruim não pode dar frutos bons. Não tem como. Exatamente. Você tem que ensinar o que é certo. Ensinar a trabalhar, ensinar a ser honesto, ensinar... Plantar o bem, aqueles né? princípios do direito que eu disse do direito privado. Viver honestamente, não lesar o próximo, dar a cada um o que é seu. Sum cuique tribuire, em latim. Dar a cada um o que é seu, então... Porque o direito, ele tem que ser exercido. O meu direito termina onde começa o seu. E o advogado é um técnico desse conhecimento aí. Ele tem que saber os limites. Ele tem que ser conhecedor. Conhecedor.
Porque quando eu acho que um cliente procura um advogado, o advogado, ele monta ali a sua defesa, defende a sua tese através do conhecimento Da formação também profissional. moral e profissional dele. Aliás, nesse aspecto da formação moral, nós temos um código de ética e um dos Da OAB? da OAB, da qual eu fui presidente da, Isso que eu ia. da 108ª, um dos advogados, dos professores que eu mais admiro atualmente, Raimundo Cândido Júnior, doutor Raimundinho, presidente da OAB de Minas Gerais, tem uma frase que sempre uso nos conceitos que eu dou para advogados novos. O advogado é a trincheira avançada na defesa dos direitos humanos. Maravilhosa. E o doutor Raimundo é um dos advogados mais reconhecidos do Brasil, né, doutor Morival? Do qual eu tenho orgulho de ser amigo, sabe? Então, é uma coisa assim que a gente fala, nada é por acaso, tudo é pelas mãos de Deus. Eu sou uma pessoa de muita fé, tenho certeza que o senhor é também. E o senhor tem o prazer de ser amigo de um dos maiores advogados renomados do Brasil, e eu estar aqui com o senhor trazendo esse conhecimento para quem está nos assistindo, realmente é muito gratificante, viu? Muito. Eu que agradeço. Muito gratificante. Quais são os conselhos, doutor Morival, que o senhor daria para um estudante de direito ou um advogado que já tirou a sua OAB e está aí recém-formado? Quando eu me formei, em 67, eles diziam que o ano mais difícil era o sexto ano. O curso tinha 5, o sexto era lá na rua. Que era atuação. É o primeiro ano da prática. Mas eu tive a felicidade de, na época, ainda não tinha exame de ordem, mas tinha 2 anos de prática jurídica. Após a faculdade ou na faculdade? No 4º ano podia ser chamado solicitador acadêmico. No 4º ano você já podia fazer no 4º, no 5º. Já podia fazer essa prática? Se não fizesse no 4º, no 5º, tinha que fazer depois de formado. 2 anos você não podia assinar nada. Ah, então era obrigado. Era obrigado a fazer essa prática jurídica de 2 anos. E a ordem dava uma carteira chamada de solicitador acadêmico. Solicitador acadêmico. Quer dizer, você podia assinar um monte de coisa, menos inicial. Podia fazer audiência, mas menos audiência de instrução e julgamento. Era a prática. Eu acredito que isso aí possa responder a sua pergunta. A pessoa na faculdade, ele sai com a teoria na cabeça. É muito bonito. O direito é muito bonito, mas na prática é outro. A prática é totalmente diferente. Na faculdade, você lida com troca de ideias. Na prática, você é uma barata no campo de passarinho. Você vai ser beliscado toda hora. Então, essa prática jurídica é importante. Eu aconselharia fazer estágio. No meu escritório, tem muitos estagiários fazendo estágio. Hoje, o escritório, eu sei que ele é muito grande. Ele conta mais ou menos com quantos advogados e quantas pessoas envolvidas? Depende. Quando o meu escritório era aqui em Conceição da Aparecida, nós contávamos com 4 advogados, mais o Marcos e eu. Depois foi aumentando. E o Marcos enfiou nesse caminho da CPR
e apareceram as consequências paralelas. Por exemplo, pegar uma colheita antes que o sujeito, que o produtor, que o devedor desapareça com ela. Então, o marketing começou a desenvolver o arresto de colheitas. Aí precisamos contratar mais advogados, pelo menos para fazer os arrestos. O escritório cresceu, a cidade ficou pequena. Teve uma necessidade de crescimento. Teve uma necessidade e foi obrigado a se localizar em Uberlândia, que é a capital do Triângulo Mineiro, né? Lá conta com 80 advogados. Hoje a sede do escritório é Uberlândia. Uberlândia. Mas é relativo, viu? Tem escritório com 500 advogados. Aliás, eu vou dar um conselho até, você me pediu um conselho para os novos, né? Para os advogados novos. Sim. Eu vou dar um conselho que está com 54 anos, porque me deram esse conselho na faculdade. Quem me deu foi um professor de Direito Internacional Público, chamado Selwyn Davis. Selwyn Davis era casado com uma artista chamada Silvinha Telles. Ele foi professor em Oxford. Uma vez ele deu esse conselho para nós e eu nunca mais esqueci. Vocês tratem de trabalhar com honestidade e procurar fazer um escritório, porque o Brasil caminha para o mesmo rumo dos Estados Unidos, onde o advogado desapareceu e prevaleceu o escritório. Nos Estados Unidos, me lembro até hoje com esse conselho, nos Estados Unidos, o escritório, a empresa de advocacia, que é o escritório, tem tanto valor que quem fica contente com o cliente novo não é o escritório, é o cliente de ter sido aceito pelo escritório. Eu não esqueci esse conselho. Hoje, eu estou vendo que o Brasil está caminhando para esse rumo. Trocando ideias com o meu amigo Raimundinho, presidente da OAB de Minas, ele está tendo duas dificuldades para gerir a classe dos advogados. Uma, são os advogados novos que não sabem trabalhar, não possuem aquela tarimba, aquela experiência, e estão passando apertado por falta de honorários. E a outra são os advogados mais velhos que não se adaptaram ainda à realidade técnico-jurídica ou da internet. Hoje... Do mundo globalizado, vamos falar. Globalizado. Hoje o advogado tem a assinatura virtual. E o advogado velho não mexe com o escritório, com o computador. Então, ele necessita de um escritório para ter um departamento de informática, que é o meu caso do nosso escritório em Uberlândia. Tem um departamento exclusivo, super moderno de informática. Eu tenho escritura virtual, tenho assinatura virtual, mas eu nem sei que número que é. Porque o senhor tem um departamento que cuida especificamente disso. Agora, eu vou dizer aos advogados novos, como você pediu um conselho, como é que você vai enfrentar uma jaula de leão de short? Não pode. Não tem como. Não tem como. Então é melhor você entender que a advocacia caminha para a advocacia empresarial, para o escritório, e você ir preparando. Se não for para outros cursos. Como eu disse no começo, o direito é um leque. É um leque, né? Que vai para vários lugares. Mas se você quiser ficar na advocacia, seja honesto, trabalhador, estudioso principalmente. Cada vez mais. Cada dia que passa, tem um aspecto novo do direito. E não precisa estudar como juiz, porque o juiz tem o tribunal que estuda para ele. Mas é preciso ter um escritório. Ou então, ser bastante estudioso, porque vai encontrar dificuldade. É uma barata... E sempre está atualizado, né?
É uma barata solta no galinheiro. Vai levar muita picada. Tá aí, gente. Mas vence. Com estudo vence. Porque o importante do advogado é dizer, eu tenho uma tese nessa causa que vou ganhar essa causa. Vou passar por cima do outro. Eu acho que esse é o conselho que eu posso dar, viu? Não tenha medo, não. Muito bom, muito bom. Vamos chamar os nossos anunciantes, indo para o fim dessa maravilhosa entrevista. Voltando aqui para as considerações finais, Dr. Morival. Queria primeiro agradecer por ter prontamente atendido ao meu telefonema e ter recebido com grande entusiasmo aqui na sua residência hoje. O senhor pode ter certeza que o senhor tem um admirador de anos, viu? Um admirador de anos de sua luta. Sou muito amigo do Gustavo, do Marcos e fã do direito também, né? Quero ainda ter a oportunidade aí de enfrentar um júri. É o meu sonho, viu, Dr. Morival? Eu acho que eu vou muito pro lado de criminalista. Eu gosto de falar, eu gosto de defender. Durante os 2 anos de solicitador acadêmico, uma das obrigações minhas foi ser jurado em São Paulo. É mesmo? Então, assim, eu tive a oportunidade de assistir júris aí de 14 horas, 18 horas. E eu acho maravilhosa a atuação. Eu acho um advogado atuando ali perante um júri, defendendo o seu cliente com a convicção que, igual o senhor falou, cada um tem uma aptidão. Um nicho, um nicho especial. Então, eu me considero uma pessoa que eu gostaria muito de um dia, se Deus me permitir, atuar em júri, sabe? Fazer júri. Porque eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de defender as causas. Então, a minha palavra que eu tenho para o senhor se chama gratidão. E eu queria que o senhor deixasse a sua mensagem final aos nossos seguidores. Bom, tive muito prazer aqui em ser recebido pelo Dagoberto. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, por ter vencido na minha profissão. Agradeço a minha família, minha esposa, meus filhos. E, como último conselho para os meus colegas novos, quem sou eu para ser professor? Mas a vida me ensinou. Então eu não estou sendo egoísta, estou transmitindo para eles o que eu consegui aprender da vida. É que o
trabalho e a honestidade são obrigatórios no advogado. Se não estudar, não atualiza. Agora, o advogado precisa, e esse é o conselho final que eu dou, numa causa, primeiro, convencê-lo, ele próprio, acreditar em si mesmo. Depois que ele acreditar em si mesmo, ele tem uma arma poderosíssima para derrotar os adversários e vencer a tese. O que eu deixei para o meu filho, e o meu filho está distribuindo também para todos os advogados do escritório, é o que eu vou deixar para vocês. Não existe causa perdida. Existe causa mal trabalhada. Muito obrigado. Um grande abraço a todos do canal Dagoberto no ar. E com a proteção de Deus, terminamos mais esse programa. E até o nosso próximo, se assim Deus permitir. Um abraço e um beijo no coração de todos.